Graça e paz, eleito do Senhor, abençoado com todas as sortes de bênçãos. Eu quero falar sobre este assunto, o dia em que eu caí do cavalo. Sempre quando eu falo usando essa frase, claro que vem à mente a passagem de Paulo, né? Quando Saulo, ainda Saulo, né? Inspirando ainda morte, querendo caçar os cristãos. E ali, na ida para Damasco, ele literalmente cai do cavalo. E falando desse tema, me veio a lembrança do dia, né, que eu realmente caí do cavalo. Eu, em dezembro de 2019, recebi o vídeo, era dia 10 de dezembro, e ali eu mergulhei em assistir outros vídeos, né? E algumas coisas eu falava, outras eu guardava para mim e ficava pensando naquilo, né, meditando, ia na Bíblia e batia, e eu tentava sair de um lado, tentava sair de outro, e pesquisava mais um pouco, e tudo era coerente, tudo era de fato verdade. E eu cada dia mais assustada, até então meus olhos não tinham sido iluminados. Então, esse vídeo, o propósito dele é dizer que você ouviu uma mensagem, ou você ouviu uma frase, alguém falou algo, ou você não sei como foi, como está sendo esse despertar de Deus para você, mas a primeira vez ele pode vir e encaixar como uma luva, mas para outras pessoas pode ser um processo e esse processo pode levar vários dias, meses, anos. Então, assim, você tem uma revelação da graça, aí você fala, gente, é isso mesmo, mas aí você vai mergulhando um pouco mais, né, e entendendo melhor. E foi o que aconteceu comigo. Eu comecei no dia 10 de dezembro, que eu assisti o vídeo. Eu lembro dessa data que foi próximo ao diagnóstico do meu pai. Então, né, de negatividade, né, de negativo, que ele não iria se recuperar, né, do seu terceiro AVC. Então, mas eu tava com muita mágoa, eu tava chateada com Deus, eu queria explicações, né, porque ele estava passando aquela situação. É, o fato, né, que mais para frente eu posso falar sobre este assunto, por que ele caiu nesse quadro. Claro que hoje eu entendo que tudo foi pela vontade do Senhor para a vida dele, era para ele passar por este processo, né? Mas teve um assunto ao qual ele ficou, né, tipo uma tristeza, numa angústia, e mais para frente eu vou falando sobre isso. E eu estava no processo, uns questionamentos com Deus, porque tinha também uma situação que eu estava vivendo junto à comunidade que eu participava, que eu não entendia, né? Hoje faz total sentido, né? Para homens. Então, eu falava assim, Deus, por que o Senhor permite isso acontecer? Senhor, será que essa pessoa não tem temor? Senhor, será que tal fato? Então, assim, eu estava nesse contexto e com a notícia, né, eu perdi meu pai, enfim, eu estava com muita tristeza. Não assim, falando magoada, chateada com Deus, mas questionando, Senhor, será que não muda? Senhor, mais uma vez, né, tô nessa situação. Aí tava tudo misturado. Aí mulher, né, também, né, mais emocional. Eu tava bem tristezinho. Então, eu ali assistindo aqueles vídeos, eu tentei ainda conversar com algumas pessoas, né? Mas quando eu tentava perguntar para algumas pessoas ou falar alguma coisa, a pessoa não alcançava o entendimento, então eu falava assim: "Ah, não vou falar não, porque senão vai pensar que eu tô ficando doida", né? Então eu deixava, ficava para mim. Mas aí eu comecei a assistir, eu comecei a anotar, eu comecei a vir, quando eu comecei a me render, que eu falei, duro pra mim vai ser eu ficar resistindo isso que tá vindo, porque eu pensava, já não estava dormindo direito, eu acordava de madrugada, o Espírito Santo, sabe, querendo conversar comigo, Deus, né, nosso Deus Pai querendo falar, mas não era, era diferente da maneira que eu
Eu ficava em busca anteriormente, né, pelas madrugadas fora. Agora não, era o Senhor que fala, vem, vamos conversar, vamos nos relacionar. E eu falei, meu Deus, o que é isso? Mas aí foram passando os dias, né? Encerrou o mês de dezembro, né? Viramos para 2020 e eu naquela virada, né? Eu ainda falei assim com Deus, Deus, por favor, não permita que eu vá para o inferno. Porque qual é o medo do crente? Ir para o inferno, né? Então, essa foi minha oração de virada de ano. Porque a mente estava golpeada, né, ainda. E aí virei o ano, quando deu dia 1º, dia 2. Aí dia 3 eu falei, eu me rendi. Levantei os braços e falei, Senhor, eu desisto de resistir. Eu desisto. Entreguei, falei, ó, o que o Senhor falar, eu vou ouvir, eu vou prestar atenção. Se eu não reagir, o Senhor já me conhece. Meu bate-papo com Deus sempre foi assim, né? Direto. E aí, eu falei, então, se é para eu aprender sobre esse evangelho, então me ajuda, me ensina a ir nos vídeos que eu preciso entender. Então eu comecei ali, sempre vi a sugestão do vídeo, no meu coração, e eu tenho isso, que foi o meu discipulado com o Espírito, né, com o Espírito Santo de Deus, ele me educou e ele foi me norteando, né? E ali então eu tô só, tipo, na superfície ainda. Tô assistindo vídeo e tal. E aí teve um dia que foi dia 6 de janeiro de 2020, eu estava fazendo uma atividade na minha casa, coloquei a mensagem do nosso irmão Geraldo e tô ouvindo ali, e eu estava já ficando em paz a respeito, né, da partida do meu pai, mas no fundo eu cria no milagre, que ia acontecer alguma coisa. E aí, num determinado momento, foi como se as palavras que o irmão estava falando já não era o irmão, a atmosfera, digamos assim, da minha casa mudou, um silêncio tomou conta do ambiente, e eu tenho 3 crianças bem barulhentinhas, né? Mas ficou um silêncio, como se tudo ao meu redor calasse, ficasse em silêncio. E eu parei, lembro que eu estava com a vassoura na mão, parei e falei, o que é isso, Senhor? E aí a palavra que o irmão estava falando já não era o irmão, a gente sabe que quando você ouve a verdade, ela se sobrepõe ao seu orador, a leitura, o livro, a capa. Foi o próprio Deus falando comigo e me dando a revelação de que era isso que ele queria para mim. Era ele levaria o meu pai, porque era a hora dele voltar para casa, e que estava tudo bem. Que estava tudo bem. E aquele silêncio que tomou conta, aí eu amém, eu aceito. E quando ele foi silenciando e eu continuei ouvindo, de repente eu senti um vazio, um oco dentro de mim. Porque eu não sei, alguns irmãos, fica vazio. Dá um vazio, você fica buscando. É como se a sua alma fica, ué, cadê? Onde está? É o romper, é onde você faz, onde o Espírito Santo faz a separação das juntas e medulas, ele separa tudo, onde você se vê na condição de espírito e não é mais essa carne, não é mais essa alma agitada, confusa. E aí você olha para dentro de si e você fala assim, eu sou um espírito e habito este corpo e tenho uma alma.
E essa alma é minha mente, essa é a minha carne, essa é a opositora deste espírito. E eu tive ali essa revelação que eu já entendia, mas de fato nunca tinha vivido essa experiência que eu vivi. E a partir daquele dia ali, dia 6 de janeiro de 2020, foi como se tudo mudasse, a vida mudasse. E aí um misto de choro, de alegria, mas não era choro de mágoa, de tristeza, foi de uma tamanha alegria, não tem explicação. Aí você quer, às vezes, ficar pedindo perdão toda hora, o Espírito Santo não deixa você ficar pedindo perdão toda hora, não. Se eu me perdoo, ele, de quê? E aí a mente, você quer, né, a mente carnal quer fazer algumas coisas. Pra quê? Qual o sentido? E aí a vida começa. A vida, você renasce. E eu sempre lembro da passagem também de Nicodemos, né? Mas, Senhor, como é que eu posso voltar ao ventre da minha mãe? Poxa, amigo Nicodemos, né? Parafraseando aqui. Você é tão inteligente, um homem tão estudado. Não é assim não, você nasce do Espírito, da água do Espírito, do lavar regenerador do Espírito. Então, hoje eu vejo assim, meu Deus, é outra pessoa. É porque na realidade é a sua identidade. Você restaura a sua identidade. Então é isso. No dia que eu caí do cavalo, foi uma queda feia, porque muitos são títulos e buscava isso com a motivação correta, mas fazendo da forma errada. Porque tem isso, às vezes o motivo é o certo, mas como você faz é errado. E às vezes você está fazendo certo por um motivo errado. Então, quando você restaura a sua identidade, você começa a ser dirigido pelo Espírito. Ah, eu vou acertar sempre? Não. Vou errar, vou falhar. Estou aqui hoje, estou falando, estou num constante crescimento. Mas se vocês forem nos vídeos anteriores, eu posso ter falado uma besteira. Não uma besteira, talvez para você, mas para mim fazia total sentido naquela época. Mas agora, com o crescimento, né, eu deixo as coisas de menina e começo a fazer as coisas de uma pessoa mais madura. Então, a graça é um constante crescimento. É isso. Eu caí do cavalo, foi uma queda feia. Tudo aquilo que eu achava que era correto de se fazer, de se falar, mudou. Eu aceitei, não fiquei resistindo ao Espírito e busco a cada dia. A cada dia. Na realidade, não busco, já está pronto. Eu vivo a cada dia, né? A maravilhosa graça, a liberdade do Espírito. Gostaria que fosse para todos, mas nós sabemos que nem todos viverão essa liberdade no Espírito. Graça e paz.